Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, e a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Simbora, povo, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, e a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. E é bonita, é bonita e é bonita. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo e nem dá um segundo. Há quem diga que a vida é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é, o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito na moça eu ponho a força da fé. Sou puder o quiser, sempre desejada, e por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, e a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. E é bonita, é bonita e é bonita. Simbora, povo, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, e a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. E é bonita, é bonita e é bonita. E é bonita, é bonita e é bonita. E é bonita. É bonita e é bonita. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Boa noite, seu Christian. Primeira vez nós tocamos um samba assim ou não? É? Para começar bem o carnaval. É, dá um up. Antes de começar o Christian, vamos cantar. Aí falou, não, Christian, vamos cantar uma coisa mais feliz hoje, né?
Muito mais feliz. Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito, uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos, que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar, ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós, porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar a ir adiante. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento agora. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi, é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como
quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas e só. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária, requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também, claro. Mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Um prejuízo humano terrível. Hoje o Alexandre Garcia refletia no Jornal da Manhã em quem votam aquelas pessoas, por exemplo, que fizeram a baderna no Espírito Santo porque não existia policiamento. Ou então, em quem votam, e essa era a reportagem de hoje, as pessoas que passam
nas cancelas dos pedágios sem pagar. Voltam nos mesmos safados que nós temos vergonha deles? Em quem votam o Alexandre Garcia? Ele perguntava. Em quem votam os baderneiros que, porque não existe policiamento, se sentem no direito de invadir as casas, de quebrarem as lojas? O caos social que o Espírito Santo viveu, e todos nós nos solidarizamos na época, e continuamos solidários porque a violência continua. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que estamos vivendo. Porque nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano, de cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho o direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha, aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja bem, nós estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque é aqui que nós estamos ficando pobres, com a qualidade das pessoas. Sabe quando você percebe que um filho está ficando delinquente? Quando você percebe que uma criança, já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural, sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro, aprendeu de criança. Era a pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos, estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade é algo terrível. E é por isso que nós precisamos bater sempre nessa tecla. Se nós não mudarmos a maneira como nós educamos os nossos filhos, colocando neles valores desde cedo, não precisamos esperar mudança. Se nós não pedirmos a esses governos que riem da nossa cara, Brasília, com todo respeito às pessoas de bem que moram lá, quando eu digo Brasília, eu digo as instâncias do poder que nos governam. E quando eu digo Brasília, eu falo também das nossas prefeituras, dos nossos estados. Entenda a metáfora do poder. É uma fábrica de deboches. Todos os dias debocham da nossa cara, como se nós não estivéssemos entendendo todas as articulações criminosas que estão sendo feitas para a manutenção de uma corrupção que nunca tem fim. Vergonhosa. Tá bom, eu tenho vergonha de Brasília, mas então eu quero corrigir Brasília nas minhas atitudes. Se eu avanço a cancela de um pedágio para não pagar, e se eu estou usufruindo como todos os outros que pagam, eu não tenho o direito de abrir a minha boca para falar sobre a corrupção de Brasília. Se eu não sou honesto na minha relação de trabalho com o meu funcionário, se eu retiro dele os direitos, se eu não sou justo
com aqueles que trabalham comigo na remuneração, eu não tenho direito de falar dos ladrões que saqueiam as lojas, que se sentem no direito de quebrar tudo. Então é uma cadeia. Eu não quero ficar fora dessa reflexão, sabe por quê? Porque o mundo oco também está em mim. Deus me livre de ficar fazendo discurso moralista, me colocando fora da história. Não. Eu também tenho de administrar diariamente os perigos da futilidade. Ou você acha que eu estou imune? Não estou, não. Reflito o tempo todo na maneira como eu escolho ser quem eu sou. Ser quem eu posso ser. Sabe? E se nós não fizermos, se nós não arrancarmos de nós esse comodismo que nos torna ocos, bobos, fúteis e incapazes de transformar as realidades, nós perdemos a alegria da vida, porque o que nos faz sentir vivos, é justamente quando nós estamos percebendo que nós contribuímos para um processo. E com o tempo a gente vai abrindo mão de querer transformar o mundo, sabe? Porque quando a gente é mais novo, nós temos todos aqueles sonhos, aquela coisa, eu vou ser um revolucionário. Até o dia que você descobre que você não pode transformar muita coisa. Tá bom, mas então onde é que eu posso? E você começa a agir no espaço que lhe convém. Por exemplo, arrancando as pessoas desse espírito de vítima. Eu não posso fazer a manutenção das vítimas. Aquela pessoa coitadinha, eternamente coitadinha, que nem trabalhar quer. Que nós temos que carregar nas costas a vida inteira. Não sou obrigado. Ah, padre, mas e a caridade? Caridade, minha filha, é você abrir os olhos do outro para que ele vá buscar a parte que lhe cabe. Às vezes a caridade é pôr o outro para correr. Chega, eu não sou o seu débito automático. Quantos de nós, dentro das nossas casas, representamos isso? Já deixamos de ser pessoas há muito tempo. O outro só nos enxerga como um débito automático. Não há nada mais cruel do que isso. Você perde até o prazer de ajudar. Porque o outro só te enxerga como um caixa eletrônico em que ele vai, digita uma senha e arranca o que ele quer de você. Às vezes, nós fazemos a manutenção dessas relações. Porque nos falta, sabe, ter coragem de quebrar o vitimismo que está em nós, que está no outro. Eu aprendi muito isso com a vida. Às vezes, a vítima, ela é mantida por mim, que faço questão de ajudar, e não percebo que às vezes a melhor maneira de ajudar é acordando-a, dizendo não de vez em quando, para que ela volte a viver. Essa vida é muito bonita para ser desperdiçada com desonestidade, ou para eu ser um coitadinho, sempre justificado pelo passado difícil que eu tive. Está aqui, eu tenho orgulho dessa história que o Rodrigo contou. Só tem muita gente falando: ô padre, foi tão bom ler a sua história, porque eu nunca imaginava que o senhor tinha passado tanto perrengue. Passei e fico felicíssimo que eu estou aqui. Eu não tenho absolutamente nenhum sentimento de rancor em relação às dificuldades que estão escritas nessa história. E não foram inventadas, não. Aliás, se eu fosse contar tudo, e é bom que não se conte tudo de uma vez, né? Porque tem muita gente viva. Vamos esperar morrer um pouco para a gente contar a verdade. Não é? Para a gente não ser processado. É uma brincadeira. Não é medo de processo, não. É medo de expor mesmo os outros. Acho que não é necessário, né? Há tanta história aqui, dentro de mim, que me dariam o direito de dizer: nossa, vamos, Padre Fábio, coitadinho, que vida difícil. Não, não quero isso não. Eu quero diariamente recrutar o que a vida pode me oferecer. Ainda que seja um fiozinho. Ah, nele eu me agarro. A vida eu quero conquistar na raça. Porque a graça de Deus eu já tenho. Ah, mas se eu não fizer a raça, a graça não atua. A graça nem produz efeitos em mim se eu não vou na raça. É assim que funciona. Quer moleza? Senta no pudim de coco.
Para a vida valer a pena, meu caro, é uma dose diária de empenho. De muito empenho. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Volta com o programa Direção Espiritual. Gente, às vezes a gente sai de casa para ouvir desaforo, né? Estou aqui no intervalo, a Bia, minha assessora aqui, olha, falou: Padre Fábio, essa luz bate na cabeça do senhor está bem grisalho, né? E se eu posto um negócio desse? Ainda bem, né, que eu estou grisalho, imagina se eu tivesse cajuzado. Aliás, eu peço isso, gente, pelo amor de Deus, não me deixe envelhecer acajuzado, aquele cabelo avermelhado que as pessoas vão pintando. E depois a gente perde o senso do ridículo com o tempo. Ai, ai, é isso. Queria partilhar esse desaforo que eu ouvi aqui. Pessoa mandando a lata da gente. Hoje eu vou para a Dinamarca comigo. Vamos para a Dinamarca, para a Noruega, para a Suécia e Finlândia. Serão 13 dias de viagem. Eu nunca fui para lá. Tenho muita vontade. E nós finalmente marcamos, com a Obra de Maria, Canção Nova, uma peregrinação maravilhosa pela Escandinávia. Nós vamos sair no dia 26 de agosto e vamos voltar no dia 7 de setembro. E você é o nosso convidado. A Obra de Maria está fazendo uma promoção muito especial. O Gilberto me disse hoje, através da Fabiana, falou: Padre Fábio, nós vamos fazer pagamento à vista com 10% de desconto, ou pagamento no cartão em até 10 vezes com 5% de desconto. E um câmbio promocional de R$3. Liga aqui hoje. Serão poucas vagas, porque não teremos... É um destino mais difícil, né? mais distante, com mais deslocamentos. Então nós vamos fazer um grupo menor para não ficar muito confuso nos deslocamentos. Inclusive tem até trechos aéreos lá dentro. Então, para não ficar estressante, não será um grupo grande. Se você quiser, entre em contato conosco no telefone que aparece na sua tela, ou então com a Obra de Maria amanhã. Hoje não tem Obra de Maria, né? Está todo mundo já recolhido, dormindo, o sono dos justos. Mas aqui na Canção Nova o povo não para, né? Tem plantão 24 horas. É no 0 operadora 12 38 86 2600. É nesse? Tá vendo? Já sei de cor. O cabelo grisalho não atrapalhou a memória, Bi. Posso mudar o número, né? Então, se você tiver vontade de viajar com a gente, as nossas viagens são sempre muito divertidas, além do crescimento espiritual, a oportunidade que a gente tem de fazer amigos, de viver uma saudável convivência. Eu, particularmente, fico muito renovado. Antes para mim as peregrinações eram muito pesadas. Depois que eu comecei a peregrinar com a Canção Nova, a Obra de Maria, parece que nós encontramos um formato muito especial. E aqueles peregrinos que já vão com a gente em tantas outras viagens, né, que tornam o ambiente tão saudável, tão especial e nos ajudam a oferecer àqueles que acabaram de chegar o mesmo Espírito. Então ligue para nós, participe com a gente, vai ser uma oportunidade de estarmos juntos nesses destinos tão bonitos, tão especiais, de 26 de agosto a 7 de setembro. Lembrando que você também pode, através do telefone, esse mesmo que apareceu aí na tela, você pode comprar a biografia Humano Demais, que é Minha Vida, escrita pelo Rodrigo Alvarez, e assim você ajudar a Canção Nova a pagar as dívidas do mês. O mês de abril, olha, gente, no meu site não está, mas tudo indica que segunda-feira agora eu estarei em Palmas, na festa... Cidade da Festa, Linha? Como é que é o nome, a festa? É o carnaval aí da cidade. Não está no site ainda porque esses eventos de prefeitura demoram aquela tramitação toda, mas acho que não vai ter nenhum problema não. Já está tudo certo.
os últimos detalhes só, porque o escritório é muito criterioso antes de colocar no site. Somente depois que toda a documentação das prefeituras ou então dos governos de estado é que o evento vai para o site. Mas na segunda-feira de carnaval, tudo indica que eu estaria aí em Palmas para um grande evento, para uma noite de evangelização. Meu querido Dom Pedro, vai ser uma alegria poder voltar à sua diocese, poder estar com vocês aí. O prefeito de Palmas, tão gentil nas oportunidades que me recebeu, toda a equipe da prefeitura, que com tanto carinho tem promovido esses eventos cristãos no carnaval, para a população de Palmas. Em abril, no dia 6, você que é de Uberlândia, programe-se para estar comigo. No dia 7, em Campinas. No dia 8, em Ribeirão Preto. No Rio Grande do Sul. Os nomes difíceis, né, gente? Mas a gente fala. Se estiver errado, a cidade depois me perdoa. O mais difícil é quando chega. Boa noite. Olha, tem muita gente participando conosco hoje pelo Facebook. Não falo o nome daquela rede, aquela outra rede. A minha amiga, a minha diretora querida Dani, inclusive me passou alguns aqui. A Marisa Lima fez um comentário muito pertinente. Ela estava dizendo assim: Padre Fábio, ninguém respeita o povo deste país. Mas o povo também não quer respeitar nada. O país está tomado pelo espírito do mal. E é só com muita oração que podemos vencer isso. Temos que orar muito, muito, muito. Mas as pessoas não acreditam nisso. Me sinto sozinha. Me sinto um grão de areia tentando remover uma praia inteira de volta para o mar. É bem assim mesmo, Marisa. E junto com essa reza, nós precisamos colocar o esforço pela cidadania. Quando você fala que nós precisamos quebrar as cadeias do mal, precisamos mesmo. Eu fico horrorizado de ver como muitas vezes o mal vai minando as boas intenções. Nós precisamos ficar muito atentos, porque o benefício que essa Operação Lava Jato pode trazer ao país, em vir à tona, né, tudo o que estava errado. Eu conheço pessoas de bem que estavam de alguma forma muito próximas do mal que era feito, em anos e anos de uma administração em que os nossos governantes aliciavam os que lhes prestavam serviço, e uma relação odiosa que durou anos e anos e anos e que finalmente veio à tona. É a oportunidade que a gente tem de começar as empresas a trabalharem dentro de padrões honestos, né? De licitações que sejam honestas, dentro de uma lisura ética, moral. É a oportunidade que nós temos de ver os corruptos irem para a cadeia. Aliás, enquanto estavam indo somente os empreiteiros, eu fiquei desconfiado da operação. Eu quero ver na hora que os políticos, aqueles que de alguma forma criaram todo o contexto da corrupção. Porque é assim. Gente, o que nós estamos vendo, o estado do Rio de Janeiro quebrado, é assustador. É assustador o caos social que hoje o estado do Rio de Janeiro vive. E a gente sabe por quê. A corrupção foi tão profunda, os nossos alibabás, né? Porque eles foram com tanta sede ao pote que eles perderam o referencial. Eles roubaram tanto que se eles vivessem 1 milhão de anos, eles não teriam tempo para gastar o dinheiro que roubaram. E agora a saúde pública está lá, o caos, os funcionários públicos sem receber, a nossa polícia tão mal remunerada. Em alguns estados é uma vergonha o que ganha um policial. E os professores, pior ainda. Essa gente que teria que fomentar a transformação. Gente, o desrespeito pelos nossos professores neste país é uma coisa que me envergonha. Você vai para o interior do Nordeste, onde aquelas cidades pequenas, de uma pobreza extrema, os professores mal remunerados. É triste você ver onde a transformação pode acontecer sendo tratada com tanto descaso. As oligarquias políticas, esses nomes famosos que nós ouvimos muito, nas manutenções de poderes que nunca terminam.
É o pai que passa para o filho, é o filho que passa para o filho, e do filho que vai. Aquela família que manda naquele estado, que manda naquele... E nós, muitas vezes, sem ter condições de fazer a mudança, porque nós também estamos colaborando em pequenas medidas, com atitudes corruptas, com situações que também depõem contra aquilo que nós esperamos do país. Então é isso mesmo, Marisa. Nós também estamos muito assustados e precisamos cavar para que, pelo menos nós cristãos, pelo menos nós que estamos à frente de tantas lideranças também, nós possamos fazer a diferença. Nós que acreditamos em Deus, que nós tenhamos a sensibilidade de provocar as mudanças que o mundo precisa. Vou pegar aqui uma pessoa que tinha me pedido um aconselhamento. Ela tem 18 anos, mora em São Paulo, e ultimamente ela está muito desanimada. Ela está dizendo que parece que nada dá certo para ela. E há 8 meses ela está com um problema de saúde, já emagreceu 9 quilos. Nenhum médico conseguiu acertar no tratamento dela. E o diálogo com o pai está cada vez mais difícil. Eles trabalham juntos, e por mais que ela se esforce, o pai sempre acha que ela não faz nada direito. Em casa também não é fácil a convivência, pois aos finais de semana o pai bebe e só serve para ofendê-la. Padre, eu estou tão desanimada e sem esperanças. Participo das missas, me confessei recentemente, comungo, mas não me sinto completa, me sinto vazia. Minha filha, as nossas relações familiares, se elas não são passadas a limpo, nós vamos perdendo a oportunidade de melhorá-las. Eu sempre digo que toda vez que eu tenho uma dificuldade com o pai, com a mãe, com o irmão, eu preciso oficializar a dificuldade que está acontecendo. Sabe, a melhor forma que tem é a gente sentar e criar um encontro em que a gente tenha condições de dizer. Porque às vezes nós não formalizamos a nossa insatisfação. Sabe, isso que você está dizendo para mim, você tem que dizer ao seu pai, de maneira caridosa, do jeito certo, formalizando: meu pai, a maneira como o senhor está me tratando, a maneira como nós estamos nos relacionando, não me faz bem. Às vezes nós dizemos ao outro o que é certo da forma errada. Até hoje disse isso no meu Twitter. Muitas vezes nós não temos a sabedoria de encontrar o melhor formato de dizer aquilo que nós precisamos dizer. Mas aqui um pouquinho antes, eu falava de como muitas vezes nós nos sentimos mal dentro de um contexto familiar, em que os outros olham para você somente a partir das necessidades que eles têm. Se a gente não formaliza isso, o outro vai continuar nos tratando assim a vida inteira. A manutenção de relacionamentos cruéis passa pelas duas partes. Quantas vezes um pai não resolve o conflito com o filho, ou vice-versa, ou o conflito com outro irmão, é porque a gente nunca teve coragem de dizer. Mas não adianta dizer do jeito errado, porque às vezes nós dizemos, mas aos gritos. Estou saindo de casa e começo a gritar e estou de saco cheio, estou entornando, de tão cheio que eu estou daquela situação. E aí o outro não vai prestar atenção no que nós estamos dizendo. É preciso estar calmo, é preciso estar dentro da razão. E aí formaliza. Porque às vezes os nossos conflitos familiares, eles são mantidos pela nossa falta de formalidade. Formalidade é você sentar diante do outro e falar: olha, preciso conversar com você, pode ser agora? Não, estou apressado. Então tá bom, mas que horas que nós vamos conversar? Antigamente a gente tinha mais isso, a formalização das coisas. Vamos sair para jantar? Preciso conversar com você. Não é um WhatsApp que vai mudar as coisas, não. É sentar, formalizar que o conflito existe. Se eu não formalizo isso, o outro vai continuar agindo como age e eu serei vítima da minha falta de iniciativa. Não existe mágica. Nós que vivemos em comunidade, vivemos em comunidade a vida inteira.
Quantas vezes, tinha até um nome esquisito, me lembro, o padre motivava a gente a fazer um colóquio. Eu tinha implicância dessa palavra, colóquio. Primeiro que a gente nunca fala assim, né? Vamos fazer um colóquio. Então, mas o que era o colóquio? Era a oportunidade que a gente tinha de mandar o outro a merda de maneira elegante, com perdão da expressão. Era a hora que o caldo entornava, mas com classe. O colóquio. Às vezes a gente saía de dois e ia resolver as pendências. Rinegrinho foi a época dos colóquios. Porque a gente não tinha nada para fazer, tinha que estudar o dia inteiro. Então você tem muitos conflitos quando você está com a cabeça mais desocupada. Ninguém saía de casa para estudar, para trabalhar, era tudo dentro de casa. Uma turma de 50 pessoas. Claro que tinha dificuldades. Então o padre nos ensinou a dinâmica do colóquio, que era você sair 2 a 2, sobretudo quando você tinha uma dificuldade com ele, e formalizava. Olha, eu não suporto você. E o outro escutava com educação. Por que você não me suporta? Porque você é insuportável. Aí, no final de tudo, a gente já estava encontrando caminhos, porque a gente não podia se matar. Dentro do seminário, a regra era, para nós, e isso era muito bom, que nós deveríamos viver como irmãos. E o padre era muito sábio em dizer, você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser irmão de todo mundo. É diferente. Você não precisa ter intimidade com todos e nem facilidade com todos, porque nós não somos iguais. Seria uma hipocrisia dizer que nós vamos nos amar todos da mesma forma. Não é não. Quando você reúne um grupo, naturalmente ali você cria as afinidades. As afinidades vão surgir naturalmente. Eu posso me dar melhor com o Cristo, eu posso me dar um pouco com mais dificuldade com o irmão dele, e posso não suportar o primo dele. Agora, à medida em que eu identifico que eu tenho dificuldade com aquele, eu preciso pelo menos encontrar um meio termo para que a nossa fraternidade não seja fragilizada. Essa é uma regra do reino de Deus. Eu não preciso ter convivência com todos. Eu não preciso ser íntimo de todo mundo. E aliás, o outro deveria até perceber, né? Quando você não abre muita guarda, é porque você não está querendo ser íntimo. Para de forçar a barra. Não tem que forçar a barra da intimidade. A intimidade a gente oferece a quem a gente sente à vontade. E não é obrigado a ser íntimo dos outros. Você não é obrigado a ser íntimo de todos. Você tem o direito sim de manter a sua guarda. Igual Santa Teresa dizia, né? Baixar a porta do castelo para quem você quer que entre e subir a porta do castelo para quem você tem respeito, mas não quer que participe da sua intimidade. Então o bendito do colóquio era aquela oportunidade que nós tínhamos de formalizar que o conflito existia, que a dificuldade existia, mas que nós estávamos dispostos a resolvê-la. A dificuldade existia e nós queríamos resolvê-la. Isso é cristianismo. E isso faz com que a nossa vida fique muito melhor. Agora, se você estende essa dificuldade com o seu pai e não formaliza isso com ele, você não vai encontrar as soluções. Sem conversar, sem saber o porquê dessa dificuldade do seu pai com você e de você com ele, não tem crescimento. É a velha dinâmica do enfrentamento. Já falei tantas vezes disso que eu nem vou falar mais. Mas eu, pessoalmente, se eu não formalizo a oportunidade de vencer os conflitos que eu tenho com os outros, vou explodir de uma forma totalmente equivocada, vou perder a caridade. Agora, também é que às vezes, sabe o que eu fico pensando? O outro nem sempre está disposto a perceber. Nem sempre o outro está disposto a colaborar. Porque tem gente que é arpurrinha a vida inteira, né? Aquela murrinha. Tem gente que tem vocação para ser murrinha. Reclama de tudo, o tempo todo ela foi prejudicada, o tempo todo ela acha que é isso. Não, eu não posso viver esse papel.
Então, quando a gente formaliza, a gente estabelece o limite. E estabelecer o limite é muito positivo. Isso é sinal de respeito. Dizer ao outro, isso aqui é o lugar até onde você pode vir, isso é sinal de respeito por ele. Para ele também não ficar fazendo papel de trouxa. Para ele também sentir que ele tem uma dignidade que ele precisa cuidar. Minha gente, o tempo vai fazendo isso com a gente. Nós vamos permitindo esse aprendizado, ele é muito natural quando a maturidade vai chegando. Você se sente mais no direito de dizer o que lhe incomoda. Dentro das nossas casas isso é fundamental. Para que a gente seja família, para que a gente seja amigo, para que a gente seja marido e mulher, para que a gente seja irmão. Não há outra forma. Namorados. Se vocês não vão formalizando os conflitos que vocês têm, desistam do casamento. É melhor nem levar adiante essa bobagem. Se não existe a formalidade de dizer, de esclarecer os conflitos, não há preparo para casamento. O namoro é o tempo em que se ensaia a vida de casado. Então, se no tempo do namoro não se colocam os conflitos na mesa, não está havendo preparo nenhum para o casamento. Aliás, toda vez que a gente quer amadurecer na relação com o outro, é colocando os conflitos na mesa, é olhando nos olhos. Olha, eu não vou ser mais tratado dessa forma. Pode ser assim? Seremos claros uns com os outros agora. Fidelidade é assim, minha gente. Fidelidade não é outra coisa senão um pacto estabelecido a partir de uma formalização. Você sabe quando é que você começa a deixar de ser fiel. Então, se você não for honesto, no momento em que você deixa de ser fiel, você perde toda a razão diante do outro. Só assim a gente pode dar certo. Continua sendo difícil, mesmo quando formalizamos? Sim. Porque tem gente que tem mais dificuldade que a outra. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade que outras. Mas sem a formalização dos nossos conflitos, das dificuldades que nós temos, não temos o direito de esperar melhoras. É isso. Que a gente tenha a coragem, a disposição de formalizar os conflitos para deles extrairmos um novo tempo para a gente viver mais felizes, mais realizados. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Cristian. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. E a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.